ASBEA é uma entidade independente dirigida pelos escritórios de arquitetura e urbanismo associados a ela e possui a colaboração de empresas fornecedoras de produtos e serviços do setor de arquitetura e de construção civil. Ela disponibiliza a troca de experiências e identifica os pontos de interesses comuns entre seus associados para divulgá-los e representá-los diante de instituições públicas e privadas, do mercado e do público geral. A ASBEA surgiu no início da década de 1970, fundada especificamente em 1973, reunindo os profissionais que então já se organizavam como empresas. Na época, a associação reunia menos de 20 escritórios de arquitetura, quase todos sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos 80, com o desenvolvimento do mercado imobiliário, houve um aumento da demanda por escritórios de arquitetura para os projetos de edificações. Nesta época, diversos escritórios se associaram à ASBEA. Na década de 90, a ASBEA passou a participar ativamente das formulações de novas leis e normas dirigidas à área, e então a associação se expandiu com a criação de suas regionais, em busca de uma atuação nacional ainda mais marcante. O mercado imobiliário, já bastante amadurecido na década de 2000, criou novas demandas, abrindo espaço para serviços de arquitetura dedicados a parte ou tipos específicos de projeto. Desde a sua fundação, a ASBEA vem apoiando as diversas organizações que representam os arquitetos. Já no seu início, com a inclusão da arquitetura do SINAENCO, Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia Consultiva, até a criação do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 2010. Desde então, a ASBEA vem se ajustando à atual realidade brasileira, incrementando sua atuação nas áreas institucionais, internacionais e comerciais. Entrevistamos o arquiteto e urbanista Mauro Grande, que é o vice-presidente suplente da ASBEA e foi um dos cofundadores da ASBEA Paraná, para falar um pouco sobre o funcionamento da entidade e sua importância e legado. Uma coisa importante, tá? Uma coisa importante nisso tudo, tá? É a representatividade, tá? A representatividade da classe perante órgãos públicos, perante opinião pública, aos empresários. A gente consegue se organizar melhor para tomar certos partidos. Por exemplo, então, a ASBEA praticamente ajudou a formatar o CAL, entende? A ASBEA hoje discute de igual para igual com prefeituras, com entidades do governo, com o corpo de bombeiros. Então a gente tem profissionais e grupos de trabalho que visam só efetivamente trabalhar alguns setores, né? Então o setor de valorização profissional, o grupo de trabalho de legislação, grupo de trabalho do pessoal do interior e tal. Então, essa troca de informações, sabe, essa união, a união faz a força, né? Então, tem sido muito bacana essa conversa. Em sua hierarquia, a ASBEA tem como composição de cargos o presidente, os vice-presidentes e os conselhos, sendo o presidente Leonardo Auer e seus vices Ricardo Albert, Rafael Dalry, Giancarlo Versetti, Ademar Stofella, Frederico Carstens, Maximiliano Scandalari, Mauro Grande e Fabiane Maluf. Já os conselhos são divididos em deliberativo e fiscal, onde no deliberativo participam Gustavo Pinto, Adolfo Sakaguchi, Keiro Yamazaki, Sabrina Slompo, Valdene Fiuza e Francisco Almeida, e no fiscal, composto por Dalton Vidotti, Celso Germano, Luiz Alberto, Karen Camilotti e Alexandre Trento. Primeiramente, para se afiliar à ASBEA é necessário ser uma empresa. Pessoas não podem se afiliar à ASBEA, apenas empresas. Uma vez feito o pedido, a ASBEA analisa o passado dessa empresa e sua atividade no mercado. Por último, a empresa tem que preencher um formulário e, se não houver problemas neste formulário, é efetivada a afiliação. Vale a pena lembrar que estudantes não podem se afiliar à ASBEA. Até então, né, a classe era muito desunida, né? E a ASBEA trouxe essa união, trouxe esse elo de ligação, né, de compreensão, sabe, de entendimento, né, de fazer com que muitos escritórios pequenos, inclusive, ter acesso a informações que só os grandes escritórios até então conseguiam ter, né? Cooperativismo no sentido de cursos
administrativos, de recursos técnicos, de programas. Então, a gente tem simpósios, a gente faz café da manhã com empresas que vendem os programas. Outra coisa bacana também que a gente faz, também temos os sócios colaboradores, promovendo palestras, promovendo simpósios, apresentação de novos produtos, de novas técnicas, sabe? Eu acho que esse legado, tudo que foi feito até agora, eu acho que ele ainda é pequeno pelo que possa vir. Procuramos por uma pessoa que já tivesse participado da ASBEA e que acabou pedindo a retirada da sua filiação, para que pudesse ter uma visão de dois lados diferentes sobre a entidade. Encontramos a arquiteta Esther Kloss, atualmente professora da faculdade da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que já fez parte da diretoria da ASBEA em 2004, mas permaneceu na entidade por 7 ou 8 anos, e conseguimos entrevistá-la sobre o assunto. Eu soube que numa certa universidade aí, que eu não quero falar o nome, imagine, numa disciplina de projeto, estava dando aula um designer, não era nem arquiteto. Nossa. Aquilo me disse, bom, eu como diretora de um órgão de classe, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude, né? Uhum. E aí levei para a diretoria e eles falaram, não, a gente não pode se indispor, porque, então, se você... Porque qual que é a grande vantagem de um órgão de classe? É porque você não se expõe você sozinho. Você tem um conjunto de pessoas que, então, é o órgão de classe que está pressionando. Essa é a grande vantagem, certo? Uhum. Por exemplo, você não vai lá reclamar você para o CAU e talvez fazer inimizade. Você tem um conjunto de pessoas que não tem um nome, né? E um sobrenome, né? Mas não, à medida a partir do ponto de vista que o pessoal diz que não quer se dispor, para que serve um conselho de classe, então? Exatamente. Se não é para batalhar pelo aquilo que você quer, se for para fazer eventozinho e ficar naquela mesmice, não precisa isso, né? Primeira coisa é esclarecer os arquitetos que estão vindo, que é vocês. Vocês mesmos falaram que vocês nunca ouviram falar disso. Então, veja, é um escritório que lida com pessoas jurídicas. Um dos grandes problemas da nossa profissão é que a gente vê muito profissional autônomo. Nós não temos... eu sou profissional empresa, entendeu? Meu escritório não é autônomo. Porque senão você não pode participar de uma série de coisas se você não tem empresa. De concordata pública, você não pode fazer serviço para construtora, por exemplo. Se você não tem empresa e não emite nota fiscal, você não pode. Então, esse esclarecimento você tem que fazer, você tem que, desde o começo, tentar passar para o aluno, para ele começar a ver o seu trabalho como uma coisa profissional, e não uma coisa, tipo assim, o cara não sabe nem calcular o valor do seu trabalho. Isso é uma coisa que eu acho que poderia melhorar muito. O grupo concluiu que a associação deveria focar em sua divulgação, pois muitas vezes ela é esquecida e sua importância é subestimada. A ASBEA é de grande ajuda para pequenos escritórios e para estudantes da área, devido ao grande networking que a associação garante entre fornecedores locais. Seria interessante também para a associação buscar a abertura de sociedades para acadêmicos de arquitetura e urbanismo.